galera esperta! Estamos de nós aqui, e vamos iniciar uma playlist de histologia animal. Isso aí para você que vai fazer prova no ensino médio, que vai fazer Enem, para você que vai fazer algum curso técnico na área da saúde ou nível superior, para ter uma base de histologia. E vamos começar essa playlist. Antes disso, não esqueça de dar o seu like para que o YouTube recomende nossos vídeos para outras pessoas. Não esqueça de dar o comentário para dar sua sugestão. Se você for novo aqui, se inscreva acionando o sininho para receber novidades. Beleza? Vem comigo. Vamos lá. Tecidos vem do grego, isto vem do grego tecido. Logia vem do grego logo, significa estudo. Logo, histologia vai ser a área da biologia que estuda os tecidos. E o que é um tecido? O tecido é um conjunto de células que vai estar relacionado com uma determinada função. Então, isso é um tecido. Então, eu vou ter uma função integrada. E hoje vamos começar estudando o tecido epitelial. Então, o tecido epitelial ele é caracterizado por células justapostas, quer dizer, unidinhas. E essas células são indiferenciadas. Ela tem pouca ou nenhuma substância intercelular, então está bem grudadinha mesmo, bem grudadinha. Elas têm origem variada, ou seja, ela pode ter origem naqueles 3 folhetos embrionários: ectoderme, mesoderme e endoderme. O tecido epitelial ele é avascular. O que é isso? Quer dizer, Carvalhão? Quer dizer que ele não tem vasos sanguíneos. Então, tecido epitelial, então quer dizer, se eu me colocar bem superficial aqui na pele, que é o tecido epitelial, ele não vai sangrar? Não, porque ele não tem vaso sanguíneo. E como se dá a nutrição lá das células epiteliais? Se dá através de um tecido adjacente chamado de lâmina basal, que também vai ter função de sustentação. Beleza? Vem comigo. A classificação do tecido epitelial ele pode ser feita de acordo com a forma das células. E de acordo com as formas, o tecido epitelial pode ser pavimentoso, ou seja, ele vai ser um pouco achatadinho, quase fosse um tijolinho bem fino, e ele vai estar presente nos capilares, onde vai facilitar as trocas gasosas. E também pode ter o formato cúbico, ele vai estar mais relacionado com o revestimento e também nas glândulas. E prismático, formando um prisma. Esse aqui, o tijolinho, que tem função de revestimento, como ele vai estar presente no revestimento do intestino. E quanto ao número de camadas, esse tecido epitelial pode ser classificado como simples, estratificado, pseudoestratificado e de transição. O que seria um tecido que tem um tecido epitelial simples? Ele vai ter uma única camada. Também ele é chamado de unistratificado. E o que seria o estratificado? Ele já vai ter várias camadas, então várias camadas de células, como fosse formando um muro. E ele é muito importante para a proteção. Tá? Um exemplo é o epitélio, que vai formar o tecido a pele. Um dos tecidos que vai formar a pele. Então, lembrando que o tecido epitelial ele vai ter função de revestimento, vai ter função de proteção e também secreção ou glandular. E como ser um pseudo-estratificado? Como o próprio nome fala, pseudo quer dizer falso, falsa estratificação. Então, vocês vão ver algumas imagens que ele vai ter, na verdade, só uma única camada.
Ou seja, todas as células vão tocar a lâmina basal. Só que essas células vão ter diferentes tamanhos, dando uma sensação de camadas. E o tecido epitelial de transição vão ter poucas camadas e as células com diferente tamanho, que permite a expansão do órgão. Um exemplo de epitélio de transição é o epitélio que vai formar a bexiga, a nossa bexiga urinária. Beleza? Vamos que vamos! Quanto à função do tecido epitelial, ele pode ser de proteção e de revestimento, ou ele pode ser glandular. Vamos lá. Os tecidos epiteliais de revestimento, eles vão revestir os órgãos. Como vocês estão vendo na imagem, eles podem revestir o epitélio lá do nariz, lá da boca, o epitélio lá da pele, dos órgãos internos, lá, o epitélio do pulmão, o epitélio do intestino, da bexiga, os vasos sanguíneos. Então, lembrando que esse revestimento nos órgãos, o revestimento interno dos órgãos, é chamado de mucosa. Tipo, o revestimento interno da boca é mucosa bucal. Revestimento interno do ânus, mucosa anal. Revestimento interno lá do estômago, mucosa gástrica, e assim sucessivamente. E o revestimento externo é chamado de serosa, como por exemplo a pleura lá nos pulmões, é o revestimento externo dos pulmões, é uma serosa. O pericárdio também é uma serosa, é o revestimento externo do coração. Tá tranquilo? Vem comigo! E o tecido epitelial de glandular? Ele pode ser de dois tipos, e vão produzir secreções. Eles podem ser glândulas exócrinas e glândulas endócrinas, e anfícrinas ou mistas. As glândulas exócrinas, eles vão produzir secreções, as células dele, para fora do corpo ou para dentro de cavidade. Um exemplo disso são as glândulas sudoríparas, mamárias e lacrimais. Então, essas glândulas exócrinas, eles vão eliminar para fora do corpo ou para dentro de órgãos em ductos ou canais. Tá? Então, isso vai acontecer com essas glândulas aí, sudoríparas, mamária e lacrimais. E as endócrinas, elas vão secretar hormônio na corrente sanguínea. Então, essa secreção, elas vão ser secretadas diretamente na corrente sanguínea. Por isso, elas são chamadas de hormônios. E as principais glândulas endócrinas a hipófise, tireoide, adrenais, testículo, ovário, etc. E as glândulas anfícrinas ou mistas, vão ter uma porção endócrina e uma porção exócrina. Um exemplo disso é o pâncreas, que é uma glândula anfícrina ou mista. Então, a parte exócrina vai produzir o suco pancreático. E a porção endócrina, que são as ilhotas de Langerhans ou ilhotas pancreáticas, células betas e células alfa, vão produzir hormônios, no caso, insulina e o glúcagon, que vai fazer a regulação da taxa de glicose, ou seja, de açúcar no sangue. Beleza? Vem comigo. Por aqui foi a nossa aula de hoje, onde nós falamos um pouquinho, iniciamos a histologia animal, onde falamos sobre o tecido epitelial, sua caracterização, sua função, e até a próxima aula, vamos falar de mais tecido. Espero que vocês gostaram. Vão lá, dão seu like, dão um comentário, vê se vocês gostaram. E para vocês, um Cezano Carvalhão e um beijo no seu coração.